Olá, muito boa tarde. Nós falamos ao vivo aqui direto do plenário Mário Shows, onde daqui a pouco terá início a sessão de hoje. Essa aqui é a 31ª sessão de 2019. Você que nos acompanha já sabe, as sessões acontecem todas as terças e quintas-feiras, a partir das 5h30 da tarde, com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara. Nas sessões de terça são votados requerimentos, indicações, moções e diversos. Já nas quintas-feiras, como é o caso de hoje, são votados projetos de lei, emendas, decretos legislativos e resoluções. Além aqui da TV Câmara, você também pode acompanhar a sessão ao vivo pelo nosso site câmarasjc.sp.gov.br e nas redes sociais pelo nosso Facebook. A programação completa aqui da TV Câmara você confere no nosso canal do YouTube e tudo o que acontece em tempo real aqui no plenário você acompanha pelo nosso Twitter. Nós vamos agora para mais um intervalo e já voltamos. É a Câmara de São José, compromisso com a transparência e a cidadania. Convoco o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Juvenil Silvério, vereador Roberto do Eleven, vereador Wagner Balieiro, vereadora Flávia Carvalho, vereador José Dimas, vereador Marcão da Academia, vereador Robertinho da Padaria, vereador Dr. Elton, vereador Sérgio Camargo, vereadora Juliana Fraga e vereador Maninho 100%. Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberto a 31ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Informo a todos os presentes que nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para organização da pauta. Reaberta a presente sessão, quero agradecer a presença aqui nessa casa do coronel PM Stanelli, comandante da CPI 1 do interior do estado de São Paulo. Seja bem-vindo nessa casa, é um prazer recebê-lo. Também do tenente Fortunato, também da CPI 1, sejam muito bem-vindos. Com a palavra, o vereador José Dimas. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha aqui da Câmara e também servidores da casa. Senhor presidente, gostaria de pedir, primeiramente, a supressão da leitura de todos os processos da pauta de hoje, por ser de conhecimento de todos os vereadores, e adiar por uma sessão 2 projetos, de autoria do vereador Marcão da Academia, o processo 643/2019, PL 16/2019, e o processo 980/2019, projeto de lei 27/2019. Obrigado, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Quero registrar também a presença da Guarda Municipal aqui na nossa casa, viu? Muito obrigado pelo grande serviço que tem prestado aqui na nossa cidade, a nossa Guarda Municipal. Com a palavra, o vereador Sérgio Camargo. Desculpa, vereador. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, componentes da mesa, colegas vereadores.
Boa noite às pessoas que nos visitam na galeria de hoje. E, de maneira especial, também ao Tenente Fortunato, que acompanha ali o comandante Stanelis, que veio hoje prestigiar aí, né, um projeto da minha autoria, que será votado na noite de hoje, homenageando aí, criando a honraria para homenagear a Polícia Militar. Então, eu gostaria de pedir também a inversão da pauta, senhor presidente, para que a gente possa agilizar o trabalho de votação do projeto. Em votação, o pedido de inversão de pauta do vereador Sérgio Camargo. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhuma manifestação, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador Wagner Balieiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos que nos acompanham pela TV Câmara, pelas redes sociais, de maneira especial também a todos os presentes, em especial os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate a endemias, que estão aqui hoje na expectativa de ter a discussão do gatilho. Já conversamos aqui com o líder de governo, hoje ele não vai ser votado, o projeto do gatilho não será votado hoje, né, mas eu gostaria, até porque tem uma demanda que já é uma conquista que ocorreu há alguns anos, que a casa, depois da sessão, ou durante a sessão, num período que tiver de intervalo, pudesse receber uma comissão dos agentes que pudessem estar conversando com os vereadores sobre esse pleito da possibilidade do gatilho extensível aos ACEs e ACS. Isso foi uma conquista que houve durante a gestão ainda do então prefeito Carlinhos. Tivemos 2 gatilhos naquela época, 2 gatilhos já sendo estendidos aos ACEs e ACS naquela época. Tivemos um outro gatilho esse ano, nesse atual governo, e é necessário que essa conquista continue. E é isso a demanda deles, independente da questão da pauta do valor que é recebido do governo federal. Porque o governo federal, nós já tivemos no governo, há alguns anos atrás, quando houve o aumento para 1.014, também teve os gatilhos. Agora está tendo um aumento para teve aumento para 1.250 em função da legislação federal e de recurso federal. E nós estamos falando de um valor que é exatamente de R$ 62,50. É muito pequeno, inclusive, o tamanho para a gente ficar fazendo um cavalo de batalha em cima de um gatilho tão pequeno como esse aí. Então, inclusive, se a gente tiver esses R$ 62,50 incorporados como gatilho para os agentes de saúde e de combate a endemias, chegando o ano que vem, mesmo com a legislação do 13.708 falando que o piso é 1.300, aqui inclusive já vai ter passado desses 1.300. Então, não justifica, e é por isso que há uma demanda dos agentes de saúde, dos agentes de combate a endemias, para que sejam escutados aí sobre esse pleito de serem incluídos na proposta do gatilho. Tranquilo, viu, Zelita? Mandar um abraço para a Zelita que está ali, né? Os agentes de comunitário de saúde e também de combate a endemias. Depois, aí, após, como já foi falado pelo vereador Wagner Balieiro, será um prazer receber vocês aí. Com a palavra, o vereador José Dimas. Senhor presidente, ainda há tempo também quero saudar a presença da nossa Guarda Municipal e também do Coronel Stanelis e do Tenente Fortunato, que hoje também nós teremos uma honraria que será aprovada de autoria do vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, gostaria que, solicitando que a votação das denominações fosse em bloco, tá ok? Para facilitar aí agilizar os nossos trabalhos. Obrigado. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhuma manifestação, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Cadê? Tá vendo aqui? Com a palavra, o vereador Wagner Balieiro. Senhor presidente, novamente neste microfone, só para colocar, além da questão do gatilho, tem uma demanda dos agentes em relação à questão das demissões. Eu sei que tem vários vereadores aqui acompanhando já essa situação, então a ideia de recebê-los e ter uma comissão de vereadores para conversar com os agentes é também falar sobre essa situação das demissões que estão passando aí a situação dos agentes
em função de ter sido considerado irregular no Tribunal de Contas. Então, a comissão aí, que desceria aqui para conversar com os vereadores, também falaria sobre essa questão da demissão, que é fundamental, até porque nós estamos falando de 80, não é pouca gente, são 80 funcionários que estão com risco de perder o emprego. Com a palavra, o vereador José Dimas. Senhor presidente, para facilitar ainda, tem aqui no rito ordinário a votação da tramitação do substitutivo das emendas protocoladas fora do prazo. Solicito também que seja votado em bloco. Tá ok? Obrigado. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Peço ao nobre vereador Marconi Academia que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Proposituras novas a serem lidas, designação às comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para apresentações de emenda. Processo número 5641/2019, projeto de lei número 190/2019, de autoria do vereador José Dimas. Institui e inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município de São José dos Campos o mês do voluntariado, a ser comemorado no mês de agosto. Comissão, Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 30/5/2019. Processo número 5686/2019, projeto de lei número 198/2019, de autoria do vereador Juvenil Silvério. Denomina a viela que liga a rua Joaquim Silvério Filho, a rua Albino Raimundo Nunes, no Jardim Santa Júlia, de viela Maria Antônia dos Santos. Comissão, Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 30/5/2019. Processo número 5718/2019, projeto de lei número 190/2019, 199/2019, de autoria do vereador Juvenil Silvério. Denomina a viela que liga a rua Luzia Grieco à rua Joaquim Silvério Filho, no Jardim Santa Júlia, de viela Maria das Dores dos Santos. Comissão, Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 30/5/2019. Processo número 5722/2019, projeto de lei número 200/2019, de autoria do vereador professor Calazans Camargo. Denomina a rua 26 do loteamento Floresta, de rua Joel Faria. Comissão, Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 30/5/2019. Processo número 6016/2019, projeto de lei número 202/2019, de autoria da vereadora Juliana Fraga. Dispõe sobre a criação do leite materno é vida e fixa outras providências. Comissões, Justiça, Economia e Saúde, rito ordinário, término do prazo para emendas, 30/5/2019. Processo número 6017/2019, projeto de lei número 203/2019, de autoria da vereadora Juliana Fraga. Dispõe sobre a obrigatoriedade da prestação de contas das receitas originárias de multas de trânsito e de suas destinação, por meio da divulgação das informações em seu site oficial, em local de fácil acesso ao público, no município de São José dos Campos. Comissões, Justiça, Economia e Transportes. Rito ordinário, término do prazo para emendas, 30/5/2019. Processo número 6039/2019, projeto de lei número 204/2019, de autoria da vereadora Renata Paiva. Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de cadeiras de rodas em escolas públicas e privadas no município de São José dos Campos e da outras providências. Comissões, Justiça, Economia e Educação. Rito ordinário, término do prazo para emendas, 30/5/2019. Processo número 6040/2019, projeto de lei número 205/2019, de autoria da vereadora Renata Paiva. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos edifícios e condomínios residenciais e comerciais no município de São José dos Campos disponibilizarem cadeiras de roda para a utilização eventual dos deficientes físicos, pessoa com mobilidade reduzida, idosos
ou em caso de emergências, e da outras providências. Comissões, Justiça e Saúde, rito ordinário, término do prazo para emendas, 30/5/2019. Processo número 6041/2019, projeto de lei número 206/2019, de autoria da vereadora Renata Paiva. Autoriza o Poder Público Municipal a disponibilizar macas, cadeiras de rodas e cadeiras de banho dimensionadas para pessoas obesas em todos os hospitais, clínicas e unidades de pronto atendimento pertencentes ao município de São José dos Campos ou geridos pela administração municipal e da outras providências. Comissões, Justiça, Economia e Saúde, rito ordinário, término do prazo para emendas, 30/5/2019. Processo número 6042/2019, projeto de lei número 207/2019, de autoria da vereadora Flávia Carvalho, denomina a Praça do Loteamento Setville, situada entre as ruas Aldenor Ribeiro do Nascimento, Sebastião Carolino e Rodolfo de Aquino, de Praça Daniel Berg. Comissão, Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 30/5/2019. Processo número 6043/2019, projeto de lei número 208/2019, de autoria do vereador Maninho 100%. Dispõe no âmbito do município de São José dos Campos sobre a instituição do programa de educação aberta para a terceira idade, com palestras, excursões e práticas esportivas e culturais para pessoas com mais de 60 anos. Comissões, Justiça e Educação, rito ordinário, término do prazo para emendas, 30/5/2019. Processo número 6058/2019, projeto de lei número 209/2019, de autoria do vereador Robertinho da Padaria. Denomina a Rua 38 do loteamento Floresta, de Rua Marcelo Fabiano Ramos. Comissão, Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 30/5/2019. Rito ordinário, leitura da tramitação do substitutivo protocolado fora do prazo. Substitutivo número 2 ao processo 2343/2019, projeto de lei número 72/2019, de autoria do vereador Delemando de Ed Alvarenga. Autoriza o Poder Público Municipal a criar e implantar o Centro de Atendimento à Criança no município de São José dos Campos e da outras providências. Comissão, Justiça, Economia e Saúde, rito ordinário, término do prazo para emendas, 30/5/2019. Senhor presidente, são esses os processos para leitura no dia de hoje. Em discussão, o processo 10521/2018. Verificar se há vereador inscrito para falar no processo. Eu falo. Vereador Sérgio Camargo, inscrito para falar no processo pelo tempo de 15 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público na galeria. Quero falar um pouquinho desse processo que nós votaremos nesta noite. Na verdade, é um processo que começou a ser gestado no primeiro ano do meu mandato, onde nós fizemos aqui nesta casa uma homenagem à Polícia Militar de São José dos Campos, mais de todo o Vale do Paraíba, homenageando, concedendo um diploma de reconhecimento público aos policiais que, durante aquele ano, tiveram destaque nas suas funções, nos seus trabalhos. Então, nós conversamos na época com a comandante Nicoluk e com a capitão Mara, e eles nos indicaram os policiais que se destacaram durante aquele ano no exercício da sua profissão, na defesa da segurança da nossa cidade. E naquela época também, após a gente realizar aqui a cerimônia da entrega, da outorga do título de reconhecimento público, foi ideia proposta pela própria Polícia Militar
que nós tornássemos isso uma homenagem permanente. Então, a gente veio desde lá estudando esse processo para tornar essa homenagem permanente e culminou-se aí numa medalha, e a medalha vai passar a ter o nome de Cabo PM Donato Gomes Barbosa. Por que foi escolhido o Cabo PM Donato Gomes Barbosa? E eu vou explicar aqui para vocês. Em 29 de julho de 1994, faleceu, na cidade de São José dos Campos, o Cabo PM Donato Gomes Barbosa, filho de Custódio Gomes Barbosa e Ana Alves. Nasceu em 30 de maio de 58, morador da cidade de São José dos Campos, e contava na data do falecimento com 17 anos de serviço na Polícia Militar, na carreira militar. Sobre a ocorrência que fez do soldado, na época, o soldado PM Donato, vítima, foi por volta das 10 horas do dia 29 de 1998, quando, em atendimento a uma ocorrência do roubo do Banco do Brasil, que fica lá dentro do INPE, na Avenida dos Astronautas, quando ele foi comunicado de um assalto lá, ao trocar tiros com os bandidos, o cabo Donato foi alvejado por uma metralhadora, por uma rajada de metralhadora, e veio a óbito. Então, ele é tido como um herói da nossa cidade, ao defender aí a segurança da nossa cidade. Por isso, né, a escolha foi da própria Polícia Militar de homenageá-lo, concedendo o nome dele a essa medalha. E que essa medalha possa vir futuramente a homenagear todos aqueles soldados da Polícia Militar que, porventura, se destacarem nas suas funções durante o ano. Então, eu quero agradecer a presença aqui do Tenente Fortunato, que veio acompanhar essa votação, e também do Coronel PM, o Comandante Eduardo Stanelis de Aquino, que hoje é o comandante da região metropolitana do Vale do Paraíba e do Litoral Norte. E gostaria de pedir a todos os amigos, colegas vereadores, que pudessem votar para aprovação desta honraria e que São José dos Campos faça desta homenagem, né, a Câmara Municipal faça dessa homenagem à voz de São José, agradecendo aí o trabalho da Polícia Militar, que incansavelmente está nas ruas para manter a ordem e a segurança da nossa cidade. Boa noite a todos, né, e espero que vocês tenham compreendido a importância desta homenagem para a nossa cidade e votem aí favorável à criação de mais esta honraria. Boa noite a todos e obrigado. Passaremos à votação da propositura. Informa a todos que o processo possui uma emenda, de autoria do vereador Sérgio Camargo. Vereadores favoráveis, a emenda permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Está em votação. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador Sérgio Camargo. Então, só voltei o microfone para agradecer a todos os vereadores por ter votado unânime nessa homenagem e parabenizar o comandante e o tenente por mais essa conquista na cidade de São José dos Campos. Obrigado a todos. Com a palavra, o vereador professor Calazans. Camargo. Cumprimento aqui o colega Sérgio Camargo pela propositura, uma excelente honraria. Também os amigos aqui da Polícia Militar presentes estendam
essa parabenização a toda a corporação. Nós temos aí orgulho de participarmos em várias ações, principalmente nas frentes preventivas com a Polícia Militar, PROERD, o judô nas comunidades, os músicos nas escolas. A gente sempre está procurando fazer essa aproximação e atuar ali numa das linhas de frente da Polícia Militar, que realmente é o preventivo. Ela faz esse trabalho de aproximação à comunidade muito bem também, através dessas atividades. Um grande abraço ao comando, a todos os policiais aqui de São José dos Campos, parabéns. Parabéns ao vereador Sérgio Camargo pela iniciativa da Polícia Militar, que tantos fazem aqui pela nossa cidade, então é muito justo isso aí. Parabéns ao vereador por essa iniciativa. Em votação, a tramitação das emendas substitutivos protocolados fora do prazo, bem como os demais processos de denominação constante da pauta de hoje. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, a tramitação do substitutivo número 2 ao processo 2343/2019. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Escrito para falar no tempo de 25 minutos, o vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores que nos visitam, senhores e senhoras que nos visitam na noite de hoje, eu não poderia deixar de me manifestar na noite de hoje, quando eu tive conhecimento de um livro que foi publicado e distribuído na nossa cidade, onde
O autor do livro, o senhor Jorge, ele trata no livro no livro como se fosse um livro de poesias. Mas ao ler esse livro aqui, e nós nem podemos reproduzir as imagens e nem ler os temas que estão nesse livro aqui, porque realmente é um total desrespeito às pessoas, desrespeito ao próprio instituição, desrespeito à democracia no Brasil, um desrespeito a tudo aquilo que nós acreditamos no nosso país. Mas ele escrever o que ele quiser, não existe nenhum problema. Obrigado. Não existe nenhum problema nele escrever, porque a liberdade de expressão garante que ele possa se expressar da maneira como ele quiser, né? Então, ele está aqui escrevendo, eu não vou relatar para vocês o que tem escrito aqui, mas vai estar na internet e vocês vão poder ver o conteúdo desse livro. Então, eu não tenho nada contra o autor do que ele escreveu, embora tenha sido desrespeitoso às pessoas, embora tenha sido desrespeitoso às instituições, né, aos evangélicos, né, e fica aqui a minha solidariedade à comunidade evangélica, à comunidade cristã, que foi desrespeitada nesse livro. Embora tudo isso tenha acontecido, eu respeito a liberdade dele. Mas ele não poderia ter usado do dinheiro público, porque aqui está o selo da Fundação Cultural, então ele não poderia ter usado do dinheiro público, ou seja, a comissão avaliadora da Fundação Cultural, que avaliou esse projeto aqui, ela precisa se explicar como que o dinheiro público foi financiar um livro desta qualidade, se pode-se dizer que aqui existe algum tipo de qualidade. Então, hoje, nós aprovamos nessa casa 2 requerimentos. Um dos requerimentos pede informação à Fundação Cultural sobre se já foi instalado algum procedimento interno para averiguar a responsabilidade daquelas pessoas que aprovaram esse projeto financiado com o dinheiro público, com os nossos impostos e com o dinheiro do orçamento que nós votamos nessa casa, passando para a Fundação Cultural, né? Então, ele precisa averiguar e punir os responsáveis que estão lá. Nós sabemos que dentro da Fundação Cultural existem vários funcionários comissionados, mas existe também vários funcionários de carreira que estão lá fazendo esse tipo de trabalho pela cultura da cidade, né? Não entendemos isso aqui como cultura e acho um absurdo que isso foi aprovado na Fundação Cultural. Então, peço ao presidente que possa instaurar lá uma comissão, né, um procedimento interno, para que seja averiguadas as responsabilidades de todo o processo, desde o edital até a conclusão desse projeto, apurando as responsabilidades e saber quem que tem que ser, por que que isso aqui passou, por que que isso aqui foi aprovado e por que que isso aqui chegou na mão das pessoas de São José dos Campos. Então, esse é o meu repúdio ao material, né? E, mais grave ainda, pelo uso do dinheiro público para financiar esse tipo de publicação na nossa cidade. Concedo uma parte aí ao vereador Lino Bispo. Vereador Sérgio Camargo, obrigado pela parte concedido por Vossa Excelência. Eu quero também, senhor presidente, senhores vereadores, me manifestar com relação a esta publicação deste livro, que foi um projeto protocolado na Fundação Cultural. Pedi ao presidente Aldo Zonzini que pudesse me esclarecer um pouco como é que tudo isso aconteceu, não é? E ele disse, vereador, o nosso edital ele é aberto no sentido do conteúdo, não é, que se tem nas proposituras propostas ali nos projetos. E, infelizmente, não é, o edital não está cercando essas possibilidades desse conteúdo ele ser impedido de ser publicado. Mas nós temos um conselho ali. Né? Nós não podemos negar que tem um conselho que está ali para ver
o conteúdo daquilo que se apresenta nesses projetos. Infelizmente, não é, o Conselho, na minha opinião, prevaricou e essa matéria não podia sair dessa forma que saiu. Não vamos, assim, condenar todo o conteúdo do livro, tem muita coisa boa nesse livro, mas, infelizmente, tem ali esta página que ela põe a perder toda a, vamos dizer assim, a boa-fé do escritor que escreveu. E nós, como parlamentar nessa casa, uma das nossas funções é fiscalizar o Poder Executivo, que tem uma responsabilidade sobre a Fundação Cultural, que responde pela Fundação Cultural. Portanto, manifesto aqui, não é, a minha insatisfação com aquilo que, infelizmente, veio a acontecer, como o vereador Sérgio colocou. Se é com dinheiro particular, cada um tem a sua liberdade, fala o que quer, vai responder por alguma coisa que, de repente, falar demais, tudo bem. Mas, nesse caso, é dinheiro público, tá certo? Então, aquelas pessoas atacadas ali nesse livro, elas pagaram, não é, para que esse livro fosse publicado, através dos seus impostos que são pagos, e a prefeitura repassa o dinheiro para a fundação. Portanto, manifesto aqui a minha insatisfação em ver uma obra dessa publicada, não digo toda a obra, mas essa parte publicada com dinheiro público. Então, fica a minha manifestação aqui de descontentamento, infelizmente, com essa publicação, que acho, na minha opinião, que poderia ter sido evitada se o Conselho pudesse ter um olhar mais clínico no sentido de preservar esse tipo de comentário e de escrita num livro desse. Obrigado, vereador. Agradeço aí a manifestação do vereador Lino Bispo. Concedo também uma parte à vereadora Renata Paiva. Obrigada, vereador Sérgio. Eu também quero aqui me posicionar diante desse fato lamentável, infeliz, né, e que teve a participação e aprovação da Fundação Cultural. A Fundação Cultural, ao publicar o edital, ela exige a apresentação do projeto, né? E eu entendo que quem faz essa avaliação deveria ser mais criterioso, né? E avaliar o projeto na íntegra, para que não incorra em riscos, né, de ter uma distribuição, né, bancada com dinheiro público, não aqui entrando no mérito, né, da obra pelo artista, mas, infelizmente, com palavras de baixo calão, né, e com cunho político partidário. Então, lamento. Ontem eu tentei entrar em contato com o presidente Aldo Zonzini, infelizmente ele não me retornou, mas fica aqui também o meu desagravo. Agradeço as palavras também da vereadora Renata Paiva, e concedo uma parte aí à vereadora Dulce Rita. Obrigada pela parte, eu vou só falar uma frase. Infelizmente, a arte imita a vida. Não concedo a parte. Não concedo a parte. Concedo a parte ao vereador Elton. Bom, o que eu gostaria de falar é que, assim, desde criança eu aprendi algumas coisas que são muito importantes. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. E, infelizmente, eu acho que o que aconteceu na publicação, aquilo não convém. Isso diz respeito da nossa postura como cidadão. E daí eu trouxe alguma coisa escrita. E a ideia não é agredir ao escritor. Na verdade, ele precisa repensar aquilo que ele está fazendo. Então, como eu acabei escrevendo nas minhas redes sociais a seguinte coisa: cada um tem direito a expressar suas ideias, mas algumas coisas passam dos limites e são inadmissíveis. Como uma pessoa pode chamar de poesia tantos palavrões e graves ofensas pessoais a segmentos da sociedade. No meu ponto de vista, a poesia é uma forma de arte que inspira e encanta, algo belo e sublime. Não é isso que eu li naquelas páginas. Repudio totalmente esse tipo de manifestação que agride e que ofende a quem quer que seja. Os segmentos ali citados têm grande importância e participação na sociedade, cada qual da sua forma.
os evangélicos e os católicos, que também foram citados. Os cristãos, de maneira geral, por exemplo, são grandes parceiros do poder público, em várias ações que trazem melhoria às pessoas, como no auxílio aos dependentes químicos, aos moradores em situação de vulnerabilidade. Isso sem falar da polícia, que busca manter a ordem pública. Também discordo do investimento de recursos públicos nesse tipo de publicação. Então, ainda bem que a promoção de tal obra foi suspensa. Foi suspensa nas bibliotecas públicas da cidade. Eu penso que nem deveria ter começado. Com certeza, vereador. Com certeza, vereador. Realmente foi suspensa, foi recolhido todo o material. Não pode-se dizer arte uma coisa que venha a ofender as pessoas. Não pode-se dizer arte uma coisa que vem prejudicar o outro, que venha ofender o outro. Então, isso não é arte, vereadora. Isso não é arte, vereador. Mas mesmo que seja arte, ele tem que fazer isso com recurso próprio, com o recurso dele. Com o recurso dele, com o recurso particular, com o patrocínio de empresa, ele pode fazer o que ele quiser. Eu não tenho nada a ver com a vida desse artista, se é que eu posso chamá-lo de artista. A senhora está chamando de artista. Eu não o chamaria de artista. Chamaria ele de um mal educado, por botar no livro coisas ofendendo entidades religiosas, ofendendo entidades políticas, pessoas diretamente citadas por nome aqui. Isso não pode ser financiado, isso a gente não pode aceitar de lado nenhum, vereadora. De lado nenhum, vereadora. Então, depois a senhora se inscreve lá e fala, tá? Mas agora não, agora eu tenho que repudiar ao conteúdo desse livro, não tenho nada a ver com a pessoa, e questionar a liberação pelo Conselho da Fundação Cultural. E é isso que nós estamos fazendo através dos nossos requerimentos, para que a Fundação Cultural, através do Conselho que liberou essa obra, venha se explicar para nós como que isso aqui chegou na mão das pessoas. Como que isso aqui chegou na mão das pessoas, tá? Então, fica aqui o meu repúdio, a maneira dele se expressar, né? Você chama isso de livre expressão, mas para nós é falta de educação. E nós não aceitamos isso, porque ele ofendeu o povo católico, ofendeu o povo evangélico, ofendeu as entidades, as autoridades deste país, e isso não é aceitável. E ainda mais com o dinheiro público. Vereadora Flávia, quer falar? Concedo a parte, vereador. Boa noite, vereador. Boa noite a todos presentes. Gostaria de cumprimentar o vereador por ter trazido à pauta essa indignação. E eu, como evangélica também, apoio cultura, com certeza. A arte é livre, mas esse tipo de cultura ofende os católicos, os evangélicos. Uma frase apenas do livro, depois eu quero dar uma olhada no livro, mas uma frase, absurdo. Desculpa, gente, com perdão da palavra. Pau no, ainda está colocado até em preto, porque não é impossível falar sobre isso, da bancada evangélica. Então, está ofendendo, sim, os evangélicos, ofendendo os católicos também, todos os tipos de cristão. Eu acho que esse tipo de livro com o dinheiro público é um desrespeito aos nossos valores e aos nossos princípios. Muito obrigada. Obrigado pelas palavras também, vereadora Flávia Carvalho. E vereador Ciborgue vai querer se manifestar? Não, Sérgio, concordo com o que você está falando, né? Foi colocado aqui pelos vereadores, a gente gostaria que apurasse, né? O Conselho da Fundação Cultural, de que maneira foi passado isso lá pelo Conselho, quem assinou, é importante que isso aqui chegue na Câmara Municipal, se foi avaliado ou não pelo Conselho, nós já estávamos conversando a respeito disso, e de que maneira, quem assinou, como assinou, e se teve essas constatações para correções ou não. Porque quando você vai apresentar qualquer trabalho na faculdade, o professor vai lá e fala assim, ó, tá certo, volta, reavalia, não reavalia. A gente precisa saber até que ponto chegou isso. Até que ponto chegou isso. E qualquer ofensa hoje, você ofender as pessoas de uma maneira pública num livro, é complicado. É o que a vereadora Flávia acabou de falar, independente da religião, independente, nós somos pessoas. Nós temos que ter um pouco mais de respeito um com o outro. E, infelizmente, nesse livro não está tendo amor, está tendo ódio. Exatamente, vereador. Então, fica aqui o nosso repúdio e o nosso pedido de apuração lá na Fundação Cultural. E encerro aí agradecendo a todos os vereadores que se manifestaram favoráveis, né? Boa noite a todos. Boa noite ao presidente. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, como o vereador não me permitiu na sua fala, e ele tem esse direito, quero aqui também dizer que a arte é livre, não concordo com nenhum processo de censura, e acho que se a gente começar a colocar camisa de força na Fundação Cultural, é bastante complicado. Ainda bem que a Fundação Cultural, o Conselho usou o critério do artista. Agora, quem é o Conselho também para ficar censurando questões individuais? Então, eu acho assim, olha, nós temos uma realidade, acho que foi aqui colocada, e quero aqui registrar que o governo é do PSDB, o secretário do PSDB, acho que os vereadores minimamente fizessem isso internamente. Agora, expor artista desta forma, eu sinto muito. Acho que é um processo que a gente está vivendo, infelizmente, nesses últimos períodos, colocando aí toda essa questão da arte, a crítica censural. Não quero aqui, eu não conheço todo o trabalho, mas eu acho que nós não podemos e não devemos fazer essa censura prévia de todos os trabalhos. Então, eu estou aqui registrando que concordo com a Fundação Cultural nesse aspecto, que é não censurar. O Conselho e o artista é livre, a posição dele, eu acho que as pessoas minimamente... E aí não é religião. Na história do mundo, nós temos Michelangelo, nós temos vários artistas mundiais que fizeram imagens e não foram censurados. Quem somos nós, agora, em função da questão religiosa ou da questão política, colocar isso? Ele já falou 10 minutos, não vai... Vai. Com a palavra, o vereador Sérgio Camargo. Não, só queria colocar que a gente não poderia fazer uma coisa publicamente, não, internamente, do jeito que a vereadora decide, porque tudo é do governo, porque isso se tornou uma coisa pública. Ele ofendeu publicamente. Ele publicou um livro, né? O nome já diz, ele publicou as ofensas. Então, a gente tem também que publicar o nosso repúdio e publicar as nossas ações para que a gente possa averiguar, né? E não estou falando que ele não pode escrever, ele pode escrever o que ele quiser. Ele pode escrever onde ele quiser, o que ele quiser, só que não pode usar dinheiro público para isso. É a única coisa que nós estamos questionando, é a utilização do dinheiro público. Escrever, ele pode escrever no que ele quiser. Eu acho que desde criança ele já escreve essas porcariadas aí em porta de banheiro. Bom, eu quero aqui... Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Desculpe. Bom, primeiro dizer que artista vive... Nós temos vários poetas que editaram livros, têm opiniões, cada um de uma forma, mas é uma expressão. Então, quero aqui dizer que eu não estou aqui nem afirmando se eu concordo, mas o artista tem o direito de expressar, e acho que se é público, não tem problema nenhum. Acho que é uma iniciativa e eu acho que tem que ser respeitado. Com a palavra, o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, quando às vezes, conveniente, não é, as pessoas têm uma posição. Eu queria saber se seria a mesma reação positiva, né, da vereadora, se estivesse falando do homem que está lá em Curitiba. Não é? Queria ver se a postura seria a mesma. Aqui, eu não estou para defender ninguém. E o artista, eu vejo que o artista não é culpado por isso. Eu não culpo o artista, mas o conselho, sim. Eu acho que o conselho é responsável por aquilo que passa lá, porque o conselho não é o conselho que paga. O dinheiro é público, portanto, o conselho tem que ter essa consciência de que estão lá para realmente fazer um trabalho de olhar que aquilo que está se publicando está sendo pago com dinheiro público. Como já disse, ele tem toda a liberdade, vereador, de expressar aquilo que ele quiser, mas pague ele, então, a publicação, e não o povo de São José. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Eu queria só acrescentar uma coisa aí para me fazer me entender melhor. Eu queria parabenizar a Amélia pela postura e pela coragem que ela está tendo nessa noite hoje, de
Posso não concordar moralmente, eticamente e outros que tais aí, mas eu queria parabenizar pela sua coragem, pela sua posição apolítica em defesa da arte. Acho muito importante, eu acho que esse debate aqui foi muito bom para o artista, porque toda hora tem gente ligando lá no meu gabinete para ver se eu tenho algum exemplar. Bom, após o término dessa sessão, como já foi falado, nós vamos receber aqui na sala Pedro Bala, agente comunitário de saúde e de combate também a endemias, tá? Nós vamos encerrar a sessão. Nada mais a tratar, está encerrada a presente sessão.